Graça e paz, igreja. Agradecer ao grupo de louvor. Obrigado pela vida de vocês. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, por favor. Peço que te convidar a fechar seus olhos, fazer essa oração. Amém, Pai. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos na Tua casa. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para compartilhar, Senhor, o bom alimento da Tua palavra, Senhor. Nós oramos que esse alimento possa germinar nos nossos corações, Pai. Nós queremos não sair mais da mesma forma como nós entramos, mas nós queremos, Senhor, que essa semente frutifique nos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, pela presença do Teu Espírito. Já te agradecemos porque nós temos um ambiente favorável, Senhor, para que possamos nos alimentar dessa palavra. Amém. Amém. Irmãos, para mim é um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Eu prometo ser bem breve. Eu vou compartilhar uma palavra. Eu estava buscando do Senhor, sabe, o que eu poderia trazer essa noite para edificar na vida dos meus irmãos. E Deus me lembrou de uma palavra que é muito forte, sabe? Ela é baseada no Antigo Testamento, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma ministração com base nesse livro que eu vou compartilhar com os irmãos, eu lembro que aquilo me fortaleceu e edificou muito a minha fé. E por anos aquilo ficou na minha mente, ficou no meu coração, e sempre quando eu passava por algum momento de dificuldade, alguma circunstância difícil, eu lembrava dessa palavra. O título dessa mensagem eu classifiquei como Firmes na Batalha. Eu não sei se o irmão já reparou que na logo do nosso ministério, o Verbo da Vida, você pode perceber que existe um farol, né? E que esse farol sai de dentro da palavra, né? E quando eu paro para observar esse farol, eu vejo que ele tem muito a ver com essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos. E eu não sei se você já visitou um forte militar, se você já teve essa curiosidade de conhecer um forte, mas um forte militar ele é parecido com a logo do nosso ministério, né? Então ele é uma estrutura que ela é totalmente preparada para a defesa, né? Quando nós olhamos para uma estrutura dessa e nós vemos um mar revolto como esse, nós vemos que é uma estrutura totalmente preparada. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe? E Deus começou a me levar exatamente a pensar, a refletir, né? Sobre a função de um forte. Obviamente, quando a gente vê que ele forte, a gente imagina já que uma fortaleza, né? A função do forte é proteger. E eu fui buscar o significado da palavra fortaleza e eu identifiquei como um lugar protegido. Um lugar, pode botar a imagem aqui, por favor? Um lugar protegido contra invasões e contra ataques, né? Dentro de um forte, quando você escuta a palavra fortaleza, você se imagina dentro de um lugar desse, você vai se imaginar seguro, você vai se imaginar protegido, não é verdade? Por quê? Porque você está num lugar onde você tem, além de um contingente militar ao seu favor, você tem outras pessoas, você tem hierarquia, você tem um capitão, você tem outros guerreiros, né? No contingente militar tem um soldado, tem o cabo, né? Tem o capitão. Então, um lugar desse é um lugar que nos traz segurança. E a pergunta do Senhor para nós essa noite é: como está a sua fortaleza? Como está a minha fortaleza? E já você vai entender onde eu quero chegar com essa mensagem.
Então, eu quero trazer a reflexão como está a fortaleza que Deus nos colocou, né? A principal função do forte é proteger. Então, de forma semelhante, Deus nos dá um forte espiritual para nos proteger das investidas do inimigo. Amém? Então, eu preciso entender que a responsabilidade de cuidar do meu forte é meu. É ou não é verdade? Eu tenho tudo aquilo que Deus, de uma forma segura, me deu como armas para lidar com a minha fortaleza. Então, eu tenho a palavra, eu tenho a oração, eu tenho o nome de Cristo Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão acompanhando meu raciocínio? Então, olha para o seu irmão valoroso aí do seu lado e pergunta para ele: você tem cuidado do seu forte? Amém? E uma outra pergunta que talvez nós possamos nos fazer, né? Quem tem acessado o interior do meu forte? Quem eu tenho permitido entrar? Quem eu tenho deixado acessar aquele interior? Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu preciso cuidar do meu forte, eu preciso zelar por ele, eu preciso acompanhar o que entra e o que sai. Salmo 18, 2 diz assim: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aleluia. Deus é bom, irmão. Então, através da palavra, eu tenho o que é necessário para guardar o meu forte. Eu só tenho que saber usar. Amém? E aí, baseado nessa introdução, eu pensei, eu refleti sobre uma passagem de Crônicas, está lá no capítulo 12, e aqui descrevem como é que eu posso dizer? Povos, né? Homens que se juntaram a Davi num momento complicado, em que Davi estava realmente sendo perseguido por Saul, né? Correndo o risco de morte. Mas, por outro lado, muitos outros povos se juntaram a ele porque entenderam a visão de Davi e sabia que Deus estava com ele, né? Então, em Crônicas aqui, a gente vai ver a história dos guerreiros gaditas. O capítulo 12 descreve que esses homens eram homens destemidos, eram homens treinados, eram homens de guerra. E o que mais impressiona, irmão, é que quando eu leio aqui a partir do versículo 14, ele classifica o nome de um por um desses guerreiros gaditas, e o 14 diz assim: estes dos filhos de Gades foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Que impressionante. Então, Crônicas 12, a partir do 14. Falei errado. Amém? Então, são homens que eram preparados para guerras. Para guerra. Então, assim, o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Então, você via o tamanho da força que esses homens tinham. Então, era realmente homens preparados. Mas, além da força, eles tinham algo a mais, né? Algo diferente. Que, estudando o capítulo 12 de Crônicas, eu identifiquei também, na essência deles, a resiliência. E o que é a resiliência? Quando a gente for olhar o significado da palavra resiliência, a gente percebe que é a propriedade que alguns corpos apresentam, né, de
retornar à forma original, quando eles são submetidos a uma deformação elástica. É lembrar do elástico. Então, eu puxo o elástico, puxo uma corda elástica e ela tem o poder de voltar ao mesmo estado normal. Então, esses homens tinham essa capacidade de resiliência. E aí eu comecei a refletir sobre um outro exemplo, né? Você já viu aquele ditado popular que enverga, mas não quebra, né? Quando eu penso nesse jargão, eu lembro do bambu chinês, né? Coloca a imagem para mim, por favor. Então, o bambu chinês, ele é uma planta impressionante, irmãos. Ele, durante os 4 a 5 anos, ele só cresce para baixo. Você não vê, para você, esteticamente, não está acontecendo nada, né? Talvez a planta dê algum problema, você já imagina logo, não vai crescer. Mas a verdade é que ela está crescendo para baixo, está fortalecendo as suas raízes. E esses guerreiros tinham essa capacidade de resiliência, né? O bambu chinês, depois que ele passa a crescer, ele pode chegar a uma altura de até 30 metros o crescimento dele. Então, dá mais ou menos um prédio de 12 andares. Olha que impressionante, né? E nós somos, assim como esses guerreiros, assim como o exemplo do bambu, né, chinês, a gente precisa criar, irmãos, uma base sólida. Nós precisamos nos enraizar dentro da palavra de Deus. Nós temos que estar firmados sobre a rocha. Salmos 1:3 nos ensina que o justo é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá fruto, e cuja folhagem não murcha. Então, o que para mim e para você talvez esteja demorando, talvez para Deus é um processo. E a gente precisa suportar esse processo. Talvez a gente precisa aprender mais. Talvez nós precisamos nos dedicar, né, a orar mais, a ler mais a palavra, para desenvolver essa resiliência. E resiliência, irmãos, ela exige preparação. Aqui no versículo 9 e 10, nos fala assim, 12, 9 e 10. Perdão, a partir do 15. Eu li o 14, né? Então, a partir do 15. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as ribanceiras e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Então, os guerreiros gaditas, eles não nasceram guerreiros, eles se tornaram guerreiros. Eu queria ter tempo hábil para a gente retroagir, para você identificar de onde veio essa tribo. Eles vieram da tribo de Gade. Então, eles se tornaram guerreiros, mas são guerreiros que têm uma resiliência impressionante, irmãos. Então, um exemplo prático disso é um atleta. A terceira imagem, por favor. Um atleta, quando a gente vê uma imagem como essa, a gente imagina ele em um dia de treinamento, né? Quando eu comparo um atleta olímpico, por exemplo, ele treina durante 4 anos. Insistentemente, ele cai, ele levanta, ele erra, ele acerta, mas ele não desiste, né? E o cristão, ele também precisa passar por um processo de treinamento. E a minha resiliência, ela é desenvolvida, né? A minha fé, ela é fortalecida com a oração, com a leitura da palavra, né? E comunhão com Deus. Então, irmãos, quando eu tenho preparação como um atleta que corre em busca de um pódio, de um sucesso olímpico, de uma medalha, de um troféu, o cristão também busca esse sucesso. E o nosso sucesso é que muitas vezes, quando a circunstância bater na tua porta, na minha porta, eu estou preparado. Eu tenho o que dizer.
Eu tenho que extrair de dentro, eu tenho a palavra. O que eu estou falando? Eu estou simplesmente aceitando ou eu estou rebatendo com a palavra? Aqui não, Satanás. Aqui você não se cria, não. Sai daqui. E você bota para correr, irmão. Então, quando eu vejo esse exemplo dos guerreiros gaditas, eu imagino logo um filme de guerra. Aqueles como, por exemplo, aqueles que principalmente que usam espadas. Você vê, né, povos brigando, e ali você vê guerreiros que lutam com espada e às vezes um fere o outro. E ele com a espada enfia o instrumento de guerra e ainda, né, dá um chute no inimigo. Então, assim, espiritualmente, é isso que nós fazemos com a palavra. É isso que nós temos quando nós temos o que tirar de dentro, o que extrair de dentro de nós, é essa palavra que fere o inimigo. Mas o meu e o seu inimigo, né, não é carnal. Paulo fala em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, por isso que quando eu tenho o que falar, o inimigo não tem como ficar, irmão. Nós somos luz. Como a gente vê, o farol é um farol iluminando de dentro da palavra. Então, o que eu recebo do Senhor, o que eu tenho, o que eu aprendo com a palavra, é o que eu vou usar em muitas das circunstâncias quando bate a minha porta. Amém? No versículo 15, quando a gente vê aqui que ele fala sobre que são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras e puseram em fuga todos aqueles que habitavam nos vales, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Então, transbordar para mim, né? Quando eu penso em um rio que transbordou, eu lembro logo da tromba d'água. Né? Se fosse no Brasil, eu ia dizer que esses irmãos eram maranhenses, tudo primo do Hélio. Ele não está aqui hoje. Aí depois você pergunta para ele como é que ele dava com tromba d'água lá no Maranhão. Ele disse que surfava na tromba d'água. Ali é valente. Então, esses irmãos eram tudo primo do Hélio. Então, os gaditas não esperavam as condições perfeitas para agir. Eles atravessaram o Jordão no momento mais difícil. Então, eles poderiam dizer, não vamos atravessar porque o rio está cheio. Mas eles não aceitaram as circunstâncias por uma causa maior, por uma causa ao qual eles sabiam que era nobre, decidiram se juntar a Davi. Então, independente de como estava o rio, eles decidiram trabalhar. Então, muitas vezes nós só queremos avançar quando está tudo muito fácil. Mas a resiliência se mostra quando nós seguimos em frente, mesmo diante dos desafios. Irmãos, eu fiz 2 anos de rema, e se você perguntar para qualquer pessoa aqui que fez o rema, eu acredito que unanimemente eles vão te falar ou vão compartilhar contigo que foram 2 anos de desafio. Não foi fácil. Tem dias que a gente levanta, né, eu que ia muito de manhã, e às vezes eu falava, não, hoje eu não estou muito afim de ir, não quero ir hoje, não. Mas glória a Deus pela vida da minha esposa que está lá atrás, ela falou, não, hoje é que a gente vai. Agora é que nós vamos mesmo. E todas as vezes que a gente tomava essa decisão, chegava lá, tinha uma palavra. E a gente olhava assim e falava, está vendo, se tivesse faltado, nós tínhamos perdido. Então, irmãos, a resiliência, ela nos ensina que nós não devemos esperar as condições perfeitas, nós não devemos esperar as águas baixarem, né? Porque quem está conosco, maior, não é assim que a palavra fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nós temos Deus, então o nosso Deus é quem, independente das circunstâncias, nos move em ousadia para enfrentar esses desafios. E como os guerreiros gaditas, assim Deus nos prepara
diante de circunstâncias. Compromisso e lealdade são as marcas da resiliência. Então, quando eu vejo aqui no capítulo 12, a partir do 16, diz assim: também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Irmão, o que eu aprendo aqui quando eu leio esse versículo 16 e 17 é que crente anda com crente. Amém? Eu e você precisamos andar com pessoas que nos desafiam a sermos melhores. Não quero ir hoje. Hoje você vai. Não quero ir para o culto hoje. Hoje é que eu vou. Que isso, irmão? Por que você não vai? Não, hoje eu estou cansado. Não, é hoje que você precisa ir, meu irmão. Porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo para compartilhar contigo hoje. Não deixa Satanás roubar a tua bênção, não. Entende, irmão? Então eu tenho que andar com gente assim, com gente que me desafia a ser melhor a cada dia. E os gaditas não eram apenas guerreiros habilidosos, eles eram leais. Quem entra no meu forte, no seu forte, precisa ser leal, irmão. Não é qualquer pessoa que entra lá, não é qualquer pessoa que tem acesso ao interior da sua fortaleza, entende? Então isso faz toda a diferença. Então eu preciso me resguardar, resguardar os meus, resguardar a minha casa, a minha família, entende? Então eles decidiram ficar com Davi, não foi por conveniência, não foi por interesse, mas eles sabiam que Deus estava com Davi. Lembra que a história de Davi, os irmãos de Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, o que logo falaram para ele? Que é isso, rapaz? Vai cuidar das ovelhas de papai. Você não pode estar aqui, não. O que você está fazendo aqui? Olha o seu tamanho, você é um garoto, entende? Mas Davi sabia o que tinha nele. Ele sabia que ele estava num ardor, sabe? Um fervor interior, que ele sabia que Deus era com ele. E quando nós temos isso, irmão, nós nos movemos em ousadia, independente do desafio. Entende? Então, agora que num outro cenário, Davi já estava numa outra circunstância. E aqui no 18, veja a diferença que faz. O 18 diz assim: então entrou o Espírito, não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, eles não tinham ainda, como nós hoje temos, o Espírito dentro, mas o Espírito entrou dentro de Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teu, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Entende que quando nós somos fortalecidos pela palavra, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós identificamos, irmão, quando algo vem da parte de Deus. Talvez você, quando ande com as pessoas certas, com as companhias certas, Deus vai ser boca Deus vai falar com você através daquela pessoa. E nós, quando somos instruídos, quando nós entendemos, quando nós buscamos na palavra, buscamos no Espírito a revelação, Deus nos revela. E aqui Davi não hesitou em os fazer capitães. Por quê? Eu vejo aqui o quê? O discernimento de espírito. Não, Deus está falando com esse caboclo. Deus está falando através da boca dele. Ele identificou que realmente aquilo eram homens que o vieram para o ajudar. Entende? Então,
Um exemplo prático, né, que nós podemos trazer para os dias de hoje é que muitas vezes as pessoas em tempos de crise, né, muitas vezes em relacionamentos, muitos abandonam a fé. Muitos deixam de considerar o que a palavra diz. Entende, irmãos? Mas nós não somos assim. Nós temos a palavra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, os verdadeiros resilientes permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece difícil. Então, a lealdade a Deus e às pessoas ao nosso redor é um sinal de maturidade. É um sinal de que eu aprendi com a palavra, eu busco a orientação do Espírito e eu não deixo qualquer coisa entrar dentro do meu forte. E aí, irmãos, nós precisamos, ao analisar essa palavra e ao refletir essa palavra, eu comecei a fazer algumas perguntas a mim mesmo, sabe? Então, eu comecei a perceber que a resiliência, ela começa no preparo e na disciplina. Então, eu não vou dizer para você que é fácil para mim acordar, às vezes, às 5 da manhã e ficar de 5 às 5h40 lendo a palavra. É fácil para alguém? Eu tenho certeza que se você fizer isso no turno contrário, das 19 às 19h40, você vai ter sono. De manhã também eu fico lá, ó, capengando de sono. Mas eu falo, mas você vai ouvir, você vai ler. E esse 2025, quando eu escuto o pastor Alexandre falar sobre o sucesso para nós cristãos é aplicarmos a palavra. Então, se eu ler mais a palavra vai me fazer um cristão de sucesso, então eu vou ler a palavra, irmão. Eu vou ler a palavra, eu vou ter o que falar para as pessoas, eu vou ter o que compartilhar com as pessoas. Esse dia eu fiquei impressionado, porque eu vi um irmão falar para mim, lá em casa acontecia um monte de briga, e era confusão, atrás de confusão, mas eu parei um dia lá e falei, a partir de hoje, todo mundo vai ler a Bíblia. Todo mundo, irmão. Então tinha um lá de 15 e outro de 12, começou a reclamar e falar, não, pai, todo dia, ele, sim, todo dia nós vamos ler a Bíblia. Agora, 2 anos depois de passado essa prática, no início foi difícil, ele fala, não foi fácil não, irmão, inclusive para mim. Mas depois que eu passei isso, é lindo, irmão, você vê uma família na Praça do Relógio evangelizando. O pai, os filhos e a esposa. Olha que maravilhoso. E eles começaram a extrair todo aquele... Você, às vezes, conversando com uma pessoa, você fala, que conhecimento, que sabedoria, irmão. E ele começa, irmão, vem tudo da palavra. Eu adquiri essa instrução, esse conhecimento através da palavra. Então, nós precisamos desenvolver isso em nós. Sabe que em 2025 a gente possa desenvolver essa resiliência. Entendendo que não é uma corrida de 100 metros, mas que é uma maratona, irmão. E nós vamos ficar nessa maratona até o dia que Jesus voltar. Salvo se a gente for antes. Se a gente for antes, nós estamos na glória em nome de Jesus, amém? Eu quero ter essa certeza de que eu falo, pai, eu não quero viver o resto dos meus dias sem a certeza de que eu estarei contigo. Porque até na praça no céu eu quero morar, pai, porque lá é rua de ouro, irmão. É rua de ouro. Então, eu pensar que eu vou viver esses anos todos e no final da corrida, eu imaginar que eu não vou no céu, misericórdia, pai. Eu começo a falar, não, Senhor, me ajuda porque eu quero ir para o céu. E eu sei que Ele está falando, o que eu tenho para você está tudo ao seu dispor. Amém? Então, enfrentar os desafios faz parte da jornada. E esses desafios não é só eu, não é só o pastor, não é os pastores auxiliares, não é só os diáconos, mas esses desafios são para todos nós. E nós precisamos saber também que nós somos uma comunidade e que nós podemos contar uns com os outros, irmão. Você tem irmãos em Cristo aqui que eu tenho certeza que se você ligar e falar, vamos tomar um café, eu preciso conversar,
Tem muitas pessoas aqui à sua disposição, irmão. Inclusive eu. Me chame, eu vou com o maior prazer. Minha esposa também lá se dispõe também a isso. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós somos a nova família, a família que Deus te trouxe para esse lugar. Eu lembro até hoje o dia que eu entrei pelaquela porta, irmão. 2018. Né? Escondido, quietinho, sentei lá no canto. Me acharam, os irmãos me cumprimentaram. Eu saí daqui feliz da vida. Nossa, que recepção calorosa. E eu estou aqui até hoje, irmão, para a honra e glória do Senhor. E durante esse tempo eu tenho a minha união, muitos de vocês já ouviram, já conhecem a minha história, mas a minha união com a minha esposa foi restaurada. Tudo por considerar o que essa palavra diz, irmão. Amém? Então, uma vez que a gente desenvolve a resiliência, a gente se prepara, nós estamos disciplinados, nós passamos a enfrentar desafios durante a jornada. Agora vem a terceira parte, que é a lealdade e o compromisso com o que Deus nos confiou. Independente de quem quer que seja, irmão, Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus conta com você, Deus tem um dom dentro de você que precisa ser desenvolvido. Amém? E essa lealdade e essa maturidade eu demonstro ao servir o meu Deus. Eu preciso entender que o que eu tenho comigo, o alimento que eu recebo, eu preciso trazer outras pessoas, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Tem gente se matando. Tem gente que às vezes precisa de um abraço porque não tem um abraço da família. Tem gente que é rejeitado pelos pais. Entende? Tem gente que acha que o mundo acabou. E eu e você estamos aqui na fonte certa, tomando da água certa, se alimentando do alimento sólido e firme. Amém? E Jesus está contando conosco. Jesus está falando, fala para alguém, fala com alguém. Às vezes pode ser no elevador, às vezes pode ser no seu trabalho, na sua faculdade. Diga essa palavra para alguém, irmão. Salvou a minha e a sua vida. Nós estamos aqui separados de algo que o mundo está lá, envolvido com muitas coisas que a gente sabe que leva à morte, que gera morte. Prostituição, bebedeira e um bocado de coisa aí. Mas nós estamos separados. Amém? Então, eu e você precisamos levar esse alimento para mais pessoas. E isso vai gerar um compromisso. Deus vai entender que nós somos leais àquilo e à visão que Ele nos chamou. Amém? Então, irmãos, que nós possamos enfrentar as batalhas com a mesma coragem, confiando em Deus, que é Ele que nos fortalece para atravessar as dificuldades. E aí, vá para casa com algumas perguntas que eu quero te fazer, mas eu quero que você responda para você mesmo, você com Deus, amém? Então, você tem sido resiliente? Como está a sua preparação, né? Você está disposto a ficar firme na posição, ainda que as águas estejam altas, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis? Entende? Ou será que nós desistimos na primeira dificuldade? Será que a gente fala, não tenho barco, então eu não vou atravessar? Os gaditas disseram assim, nós vamos no braço, mas nós vamos. Nós vamos encontrar Davi daquele outro lado e vamos nos unir ao homem de Deus. Entende? Então eu e você somos pessoas que Deus conta conosco. Para em tempos de situações difíceis nós nos movermos em fé. E o que vai alimentar a minha e a sua fé é a palavra. Amém, irmãos? Então que nós possamos sair daqui hoje decididos a agir como guerreiros gaditas, com coragem, com fidelidade, confiando no Senhor. Tempo de preparação não é tempo perdido, irmão. Não é tempo perdido. 2 anos do Rema não é tempo perdido. Eu garanto para você. Eu garanto que o tempo que eu passei lá hoje
eu vivo coisas na minha vida sobrenaturais. Sobrenaturais que muitas das vezes eu pensei em desistir, irmão. Eu sou humano, eu não vou mentir. Eu pensei em parar, eu pensei em retroagir. Mas todas as vezes que isso de alguma forma chegava no meu pensamento, o Espírito falava: Deus não te chamou para retroagir. Deus te chamou para 2 anos, então você vai completar os 2 anos. Isso mesmo, amém. E para a honra e glória do Senhor, eu completei os 2 anos. E Deus é bom, irmãos. E essa palavra salvou a minha vida, essa palavra salvou a vida de muitos que estão aqui, essa palavra está salvando a sua vida. Então coloque no seu coração, você que não fez ainda, se propõe a fazer. Se você estiver pensando no financeiro, lembre que Deus vai prover. Eu tinha 2 mensalidades, eu demorei 1 ano e meio, irmão, para fazer a minha matrícula, porque eu lembrava, eu e a minha esposa. Misericórdia. Olha só. Dobrada, pastor. Mas Deus não deixou faltar, irmão. Não vou dizer que em alguns momentos a gente atrasa a mensalidade, mas eu quero dizer para você que eu quitei os 2 anos. E não faltou. E todas as vezes que eu olhava assim, que eu pensava em pensar onde eu vou conseguir para suprir, Deus vinha e sobrando, irmão. Contas pagas e dinheiro sobrando. Eu declarando igual a irmã Laurinha, contas pagas e dinheiro sobrando. Cheia de fé. Eu lembrava dela, da palavra dela. Então é isso, irmãos. Nós precisamos nos mover em fé. Amém? Então Deus nos confiou a responsabilidade de proteger o nosso forte, proteger as nossas famílias, né? E sermos guardiões da fé. Cada lar é uma fortaleza que precisa ser cuidada, irmão. Então, caso eu e você tenha necessidade de sabedoria para corrigi-las, peça a Deus. Lembre que você também tem irmãos de fé, que você tem irmãos que vão te cooperar com você aqui e vão te ajudar. Amém? Então, Deus nos chama para realizar grandes obras, irmãos. Deus conta com a minha vida, Deus conta com a sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. Vocês foram edificados? Amém? Então, fique de pé, por favor. Eu quero só comunicar, antes de encerrar, que o nosso pastor não pôde estar aqui hoje, tá? Porque ele está trabalhando. Ele teve que... foi convocado a estar trabalhando hoje. E eu também quero cumprimentar os visitantes. Tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Você que está perto, cumprimente eles ali, por favor. Para nós é um prazer recebê-los aqui, amém? Sejam muito bem-vindos. O acampamento? Glória a Deus, que bênção, que bênção. São os nossos irmãos do Paranoá, que vai estar conosco ali no acampamento de jovens, né? Prazer recebê-los aqui, amém? Verbo Paranoá, não é isso? Amém, amém. Tem alguém aqui hoje precisando de oração para cura? Se você está com alguma enfermidade no corpo e você quer receber oração para cura, irmão, a cura é para todos nós. Amém? Deus não nos chamou para andarmos enfermos, mas nós somos chamados para andarmos em novidade de vida, em cura. Amém? Você também, que por um acaso você não fala em línguas ainda, e você tem um desejo de falar, você quiser sair daqui falando em outras línguas, irmãos, se quiser receber o Espírito Santo de Deus, vem aqui à frente agora, faça o sinal com sua mão, nós vamos orar por você, e você vai receber o Espírito Santo do Senhor, amém? Amém. Todos falando em outras línguas, amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado porque nós temos recebido, Pai, o bom alimento, Senhor. Obrigado, Pai, porque independente do mensageiro, Pai, a semente é do Senhor. Obrigado porque nós somos edificados, Pai, a cada vez que nós viemos à Tua casa.
Nós oramos, Pai, para que mais pessoas venham a este lugar, Pai, que nós possamos motivar outros a virem receber, a tomar dessa água, Pai, para que eles também sejam libertos, para que eles também sejam alcançados, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque nós e a nossa casa somos guardados. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito do Senhor que habita em nós, Pai. Obrigado por nos levar para casa em segurança, voltarmos para os nossos lares em paz. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até domingo.